Pequeno Príncipe, capítulo 18. O Pequeno Príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O Pequeno Príncipe, capítulo 19. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu pedras pontiagudas como agulhas. Bom dia, disse ele ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, eu estou só, disse ele. Eu estou só, eu estou só, eu estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo, salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor e ela era sempre ela que falava primeiro. O Pequeno Príncipe, capítulo 20. Mas aconteceu que o Pequeno Príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou, eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo, e eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele. Se visse isto, começaria a tossir, simularia a morte para escapar do ridículo, e eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa, 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando um talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. O Pequeno Príncipe, capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o Pequeno Príncipe, que olhando à sua volta nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho, mas após refletir, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o Pequeno Príncipe. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa. Tens fuzis e caçam, é assustador. Criam galinhas também, é a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras as galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidades de mim.
Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim o único do mundo e eu serei para ti a única do mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retornou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês, lá longe os campos de trigo? Eu não como. Não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados, então serás maravilhoso quando tiveres me cativado. O trigo é dourado, fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento do trigo. A raposa calou-se e observou-se por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. Mas a gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva, eu te olharei com o canto de olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. É preciso que haja um ritual. O que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse? Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar? Disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganhado nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da dor do trigo. Depois ela acrescentou: vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo. O príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele.
Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que pus sob a redoma, foi ela que abriguei com o paravento, foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Foi o tempo que perdestes com a tua rosa que o fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. O Pequeno Príncipe, capítulo 22. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu separo os passageiros em blocos de 1000, disse o manobreiro. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa, disse o Pequeno Príncipe. O que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o manobreiro, e apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não são os mesmos, disse o manobreiro. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Perguntou o príncipe. Não correm atrás de nada, disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando ela lhes é tomada. Elas são felizes, disse o manobreiro. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Pensou o Pequeno Príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. O Pequeno Príncipe, capítulo 24. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao Pequeno Príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda o meu avião. Não tenho mais nada para beber, e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse... Meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu. É bom ter tido um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pôde avaliar o perigo, pensei. Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço.
Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, puseste-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do Pequeno Príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sedes também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas: a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele e após uma pausa ele disse ainda: as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi: é verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada e de repente alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é o que ele esconde, um poço em qualquer lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas isso encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é o invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Pareceu-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que agitavam com o vento, e pensava: o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu, então, o senti ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. O Pequeno Príncipe, capítulo 25. Os homens, disse o Pequeno Príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam sem saber para onde ir. E acrescentou: e isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia nenhuma, e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tu está preparado? A rondana, o balde e a corda? Ele riu, pegou a corda, fez girar a rondana e a rondana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipe. Estamos acordados. O poço, ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxo, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente sei o balde e com cuidado coloquei na borda do poço. O canto da rondana ainda permanecia nos meus ouvidos, e na água ainda trêmula, eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca, ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da rondana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que ganhava. Os homens do teu planeta, disse o Pequeno Príncipe, cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim. E não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa,
ou num pouco de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Eu tinha bebido, respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel, e a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa, disse baixinho o pequeno príncipe, que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes. A focinheira do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho e o príncipezinho os via e disse rindo: teus baobás mais parecem repolhos. Oh, e eu caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. E ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei então uma pequena focinheira, mas ao entregá-la senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse: lembras-te da minha chegada à Terra? Será amanhã um aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: caí pertinho daqui e enrubesqueu. E de novo, sem compreender porque eu sentia uma estranha tristeza, entretanto ocorreu-me perguntar: então não foi por acaso que vagava sozinho quando eu te encontrei há 8 dias, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada? Estavas retornando ao local onde chegastes? Ele enrubesceu novamente e eu acrescentei hesitando: talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente enrubesce é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Mas ele me respondeu: tu deves agora trabalhar, voltar para o teu aparelho, espero-te daqui, volta amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. O Pequeno Príncipe, capítulo 26. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto com as pernas balançando e o escutei dizer: tu não te lembras então? Não foi bem este o lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida: não estou enganado. O dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: está bem, tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda após um silêncio: o teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora, vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para um príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso, mas, percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia como um esguiço de água que de repente seca e vagarosamente se enfiou entre as pedras com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa. Dei-lhe de beber. E agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou o meu pescoço. Sentia o meu coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro morrendo atingido por um tiro. Ele me disse: estou contente de teres consertado o defeito da tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubestes? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra toda expectativa, havia conseguido realizar o conserto. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: eu também volto hoje para casa. Depois, tristonho, disse: é bem mais longe, bem mais difícil.
Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a focinheira. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo, sentia que o seu corpo aos poucos ia reaquecendo. Meu caro, tu tiveste medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo, e eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse, faz já 1 ano esta noite. Minha estrela estará exatamente sobre o lugar aonde cheguei no ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu a minha pergunta e disse, o que é importante não se vê. Sim, eu sei. É como com a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas estarão floridas. É verdade. É como a água, aquela que me deste para beber, parecia música, por causa da rondana e da corda. Lembras como era boa? Sim, lembro. À noite tu olharás as estrelas. Aquela onde eu moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim gostarás de olhar todas. Serão todas as suas amigas. E também eu lhe darei um presente. E ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir o teu riso. Pois é, ele é o meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aquelas que viajam, as estrelas são guias. Para os outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. O que queres dizer? Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando numa delas, e de lá estarei rindo. Então, será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu e somente tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola, tu ficarás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirá a tua janela apenas pelo simples prazer. E teus amigos ficarão espantados de ver-te olhando o céu. Tu explicarás então. Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão louco. Será uma peça que eu te prego. E ele riu de novo. Será como se eu houvesse dado uma vez estrelas, monte de pequenos guiços que sabem rir. E riu de novo. Depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei. Parecerei estar sofrendo. Parecerei morrendo. É assim. Não venhas ver, não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Sim, eu lhe peço isto. É também por causa da serpente. As serpentes são más. Podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido num passo rápido e disse-me apenas: Ah, aí estás, e segurou minha mão. Mas preocupou-se de novo. Fizeste mal, tu sofrerás, e parecerei estar morto, e isso não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes? É muito longe, eu não posso carregar este corpo, é muito pesado. Eu continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabe? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços, como uma rondana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo.
Será tão divertido, tu terás 500 milhões de guizos, eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou porque estava chorando. É aqui, deixa-me ficar só. E sentou-se porque tinha medo. E disse ainda, tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. E ele disse, pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se, deu um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel, não gritou. Tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho por causa da areia. O Pequeno Príncipe, capítulo 27. E agora já se passaram 6 anos. Jamais contar essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhe dizia, é o cansaço. Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. E então eu pergunto, o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso, certamente que não. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente o seu carneiro. Então eu me senti feliz e todas as estrelas riem docemente. Ou penso, às vezes a gente se distrai e isso basta. Uma noite ele se esqueceu de colocar a redoma de vidro ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite, sem que fosse notado, e todos os guizos estão se transformando em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim todo o universo fica diferente, se em algum lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem a si mesmos, o carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. Curte, compartilhe e se inscreva no canal.